Será que alguma coisa pode acontecer na tua vida para, de repente, dar o start da depressão? O gatilho, né? O gatilho? Será que a hereditariedade também conta sobre verdade, isso, são né? vários fatores, Cati. Tem um dado muito triste que diz o seguinte: o Brasil é o país mais ansioso do mundo e nós somos o 5º no ranking do país mais depressivo do mundo. Olha isso. É muita gente, é o mal do século. Cíntia até fez um vídeo pra gente com um resumo do que é a depressão. Vamos ver? Olha lá. Depressão e ansiedade são assuntos sérios. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Mesmo com dados tão alarmantes, muitas pessoas não procuram ajuda ou não encontram assistência médica adequada. Depressão não é frescura, é o mal do século XXI. A ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros. Os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidade nas Américas. É preciso ter uma vida equilibrada, driblar as adversidades, conviver com as incertezas, desigualdade, desemprego, desinformação. Consequências graves também como a dependência química e até o suicídio. Existe ainda um preconceito em relação a este assunto. A desinformação afeta a procura por ajuda. Consequentemente, o tratamento eficaz, que poderia ter grandes resultados, também é afetado. Deixa cada vez mais as pessoas vulneráveis e suscetíveis a este mal. É fundamental falar sobre o assunto, debater, trazer como alerta, estar disposto a ajudar, ouvir e contribuir para o bem-estar, o seu e de toda uma sociedade. Que possamos estimular essa mentalidade saudável em cada cidadão. Olha, gente, só lembrando, vai no Twitter, deixa ali o seu depoimento, você que sofre com depressão ou que tem alguém da família que sofra, #Melhor da Tarde, ou você quer fazer alguma pergunta para o doutor Pablo Vinícius, que é psiquiatra e neurocientista, mande também, vai no Twitter e põe #Melhor da Tarde. A gente já está aqui também a postos com o Rafa, para pegando essas informações, essas perguntas, para a gente conseguir te ajudar. Doutor Pablo Vinícius, muito boa tarde. E a gente falou bastante até na Rádio Bandeirantes sobre esse assunto, sobre depressão, e a quantidade, foi uma enxurrada de perguntas que a gente teve e de depoimentos das pessoas que a gente achou até extremamente importante trazer para o Melhor da Tarde também. Eu acho que uma das perguntas que a gente mais viu naquele dia, a gente continua vendo, é se a depressão pode afetar qualquer pessoa. É qualquer pessoa que pode sentir uma depressão ou não, doutor Pablo? Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos seus telespectadores. Um prazer novamente estar aqui com vocês, falando de saúde mental. Com certeza, a depressão não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe classe social. É verdade que 2 vezes mais frequente nas mulheres, mas homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, ninguém está livre da depressão. Agora, a depressão afeta mais as mulheres em função dos hormônios ou porque a gente se sobrecarrega também, porque o homem sai do trabalho, ele tem mais uma coisinha ou outra, e a gente tem os filhos, tem a casa, tem a família, tem isso, tem aquilo. Você puxa muita coisa para você e chega uma hora que o corpo não consegue dar continuidade a isso? Tem uma relação social, tem uma relação cultural da mulher muito sobrecarregada, principalmente quando ela sai de casa para ir para o mercado de trabalho. Junta-se a isso os fatores hormonais, que também são importantes. A mulher tem um ciclo hormonal, ela tem um ciclo menstrual, ela tem a menopausa, e isso tudo se soma para dar aí uma prevalência maior nas mulheres. A gente tem muitas perguntas chegando, né, Rafa? Muitas, Kátia. Qual a primeira delas aí que você separou? Olha, antes de mais nada, eu quero convidar todos também para fazerem a pergunta através do nosso Twitter. É só colocar a #Melhor da Tarde e a gente pode ler sua pergunta aqui, como a do Rony Bravo, que diz: a depressão pode alterar a qualidade do sono? Ele quer saber. Altera a qualidade de vida toda, né, doutor Pablo? Ah, perfeito. Essa relação é muito íntima entre depressão e sono. Tanto a insônia aumentando em 4 vezes o risco de depressão, como a depressão prejudicando a qualidade do sono. Então essa relação ela é bidirecional, uma prejudicando a outra.
Vamos para mais uma? Mais uma aqui, ó. A Ju Guido quer saber se irritabilidade pode ser considerado um sintoma de depressão. Irritabilidade pode ser considerado sintoma de depressão, Pablo? Com certeza. A irritabilidade significa que o humor está alterado. Principalmente quando essa irritabilidade sai do contexto normal da pessoa. Ela mesmo reconhece, eu estou muito irritada. Esse é um sintoma. Mas aí não teve um motivo para a pessoa ficar irritada? Pode até ter, mas a irritabilidade é exagerada. É desproporcional. Então é over, é muito acima do que uma irritabilidade dita normal. Perfeito. Para ser doença, para ser depressão, tudo tem que estar fora do contexto. Agora, ou muito ou pouco. Agora, doutor Pablo, então para a gente entender, se irritabilidade pode ser um sinal, quais são os principais sintomas da depressão? Os principais é o humor entristecido. Uma tristeza que dura a maior parte do tempo da vida da pessoa. Ela acorda e dorme depressiva, entristecida. Ela perde prazer nas atividades, ela perde o interesse nas atividades. Gostava de ir para um restaurante, não vai mais. Gostava de ir para um bar, não vai mais. Deixou de fazer atividade física porque não tem mais prazer, o sono se altera, o apetite se altera, ou engorda ou emagrece, ou tem insônia ou dorme muito. Então a depressão ela não é uma doença simplesmente do humor. Ela afeta a memória, ela afeta a atenção, ela tira a vontade de viver, ela dá pensamentos negativos e ela prejudica essa qualidade emocional. A pessoa não tem mais a vontade de viver. Mas a hereditariedade conta, quer dizer, famílias que têm muitos casos de pessoas deprimidas. Você tem um traço genético também para depressão ou não? Sim, a genética é uma das variáveis da depressão, junto com fatores psicológicos e ambientais. Para você ter uma ideia, filhos de pais deprimidos têm de 25% a 45% chance de entrar em depressão. Para você ver o tamanho da carga de... Tem alguma pergunta do YouTube aí, Alex? Kátia, tem uma pergunta no nosso youtube.com/Melhor da Tarde, até uma pergunta forte, doutor. A Cristiane Guedes, ela disse o seguinte, ela já é diagnosticada com a depressão, ela toma medicação, Kátia, mas mesmo assim, ela disse que tem pensamentos suicidas. E ela queria saber se isso, como é que sai isso dela, sabe? Então, aí, doutor Pablo, a gente vê o quão difícil é, primeiro, para a pessoa assumir que tem esses pensamentos, mesmo fazer um tratamento, e que fácil pode não ser até se equilibrar os medicamentos e buscar a medicação correta, né, doutor Paulo? Por isso que é importante, gente, você mandar suas perguntas. Se você não quiser falar o seu nome, não faz mal. Fala assim, olha, eu quero tirar minha dúvida, mas não quero que diga meu nome. A gente não vai dizer seu nome. No Twitter, #Melhor da Tarde, ou nosso YouTube, youtube.com/Melhor da Tarde. Deixe sua pergunta. O importante, a gente vai fazer isso toda quinta-feira, é pegar um tema de saúde para você em casa ter um canal aberto com os grandes profissionais como hoje, o Dr. Pablo Vinícius, para você entender a sua doença, entender o seu tratamento e a sua parte também nesse tratamento, quão importante é. Então, não vai se expor se não quiser. É só mandar a pergunta e não esquece de colocar eu não quero que o meu nome seja dito e aí a gente não fala nada, tá? Gente, sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente está conversando com o Dr. Pablo Vinícius, que é psiquiatra e neurocientista, e ele está falando com a gente hoje sobre depressão, um assunto tão sério que acomete muita gente no mundo. O Alex até falou inicialmente mais de 12 milhões no Brasil, né? Só de pessoas diagnosticadas. Não. Se a gente falasse aqui das pessoas que não foram diagnosticadas e que têm depressão, eu acho que isso se multiplicaria bastante, né, doutor Pablo? Sim, com certeza. Há um subdiagnóstico ainda, né? É verdade. Precisamos falar muito sobre isso. Vamos rever a pergunta que foi mandada pra gente? Só lembrando, gente, mande suas perguntas, só vou recapitular. #Melhor da Tarde no Twitter ou youtube.com/Melhor da Tarde. Se você não quiser que fale seu nome no ar, pode falar do seu caso. A gente não põe assim, ó, não quero que diga meu nome, a gente não diz. Ou tire sua dúvida ou conte sua história também, né? Importante, é hora de falar, né, Kátia? Olha, a Cristiane aqui, ela diz o seguinte, ela toma medicação para depressão, mas mesmo assim, ela tem pensamentos suicidas. E ela queria saber como trabalhar isso dentro dela. Doutor Pablo, isso é muito mais, vou dizer, presente na vida, muitas vezes, de algumas pessoas deprimidas ou não? Uma atitude tão extrema como essa, uma vontade extrema dessa?
É muito importante a gente falar disso. Falar de suicídio não é aquele mito que vai provocar suicídio. Pelo contrário, vai aliviar nas pessoas. O pensamento suicida é muito comum na depressão. E as pessoas se sentem angustiadas porque pensar em tirar suas próprias vidas, só isso fazem elas se sentirem muito culpadas, né? Então, é muito importante falar disso. E eu queria falar para essa amiga, para essa colega que nos escreve aí, dizer que tratamento para depressão é multiprofissional. Talvez o seu remédio não esteja fazendo efeito, você tem que conversar com o seu psiquiatra. Mas mais do que isso, saúde mental é estilo de vida. Você precisa fazer uma atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa meditar, você precisa fazer yoga. Isso é saúde mental. Às vezes ela não está só no medicamento que você está. Você precisa de muita ajuda, de muita gente, de muitos recursos para você ficar bem. Na verdade, acho que um pouco mais a fundo disso, doutor Pablo. Todo mundo precisa de uma ajuda com um psicólogo para a gente se entender, com grandes profissionais, que você não toma medicamento, que não tem depressão. Mas eu acho que a gente complica muito a vida da gente, porque a gente não tem as ferramentas certas. A gente não foi ensinado a lidar com a emoção da forma como a gente precisa lidar. Uma vez que a gente consegue ter essas ferramentas, a gente tendo depressão ou não tendo depressão, porque aí é o psiquiatra que vai te orientar, você vai conseguir ser muito mais feliz e se compreender, que eu acho que esse é um princípio muito importante, né? Perfeito, é isso mesmo. A psicoterapia é fundamental, não só para os deprimidos, não só para os doentes, mas para aqueles que querem persistir ou manter a sua saúde mental. Verdade. Principalmente nesse dia a dia com muito estresse. Vamos para mais uma pergunta pelo Twitter? Vamos sim, aqui no nosso Twitter, #MelhorDaTarde. Aliás, é um depoimento, vocês estavam falando da prática esportiva aí, o César contou aqui, ó, eu tenho depressão há mais de 10 anos, mesmo sendo professor de yoga e meditação. Olha. Tenho feito acompanhamento psicológico e tem sido muito importante. Queria dividir minha história e falar que é possível sair dessa condição com o apoio dos amigos e da família. Outra pessoa aqui também... Deixa eu só complementar essa aqui com o doutor Pablo. A gente está vendo o caso, como é o nome dele? César. Do César, que é professor de yoga, tem uma alimentação adequada, cuida direitinho da mente. O lado químico do corpo também é muito importante, não é? Muitas vezes podem faltar alguns elementos químicos importantes para o cérebro da gente e aí a depressão vem em função disso. Exatamente, é aquilo que eu falei sobre os vários componentes da depressão. Você tem um componente genético. Às vezes ele se cuida, ele medita, ele é professor de yoga, ele se alimenta super bem, mas ele tem uma tendência química cerebral de parar de produzir serotonina, noradrenalina, e ele vai ter os sintomas depressivos. Por isso é importante o entendimento da doença nesse contexto. Então, não necessariamente uma pessoa que viva super bem, ela está livre da doença. Às vezes é genética e ele vai adoecer. E tem como tratar, né? Isso, acima de tudo, é importante, porque não é porque é genético que a gente só aceita, né? Não, claro, com certeza. O medicamento, ele está aí para isso, o antidepressivo. Tem uma pergunta, Cíntia? Tenho sim, Kátia. Doutor, por favor, como diferenciar uma tristeza profunda, que muitos passam, às vezes diante de uma perda, de uma adversidade da vida, aquela tristeza profunda da depressão? Em que momento a pessoa descobre que aquilo não é só uma tristeza e ela deve procurar ajuda? Essa pergunta é que eu mais gosto de responder, porque é muito importante isso. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: tristeza não é para ser medicada com antidepressivo. Tristeza é para ser vivida, superada, aprendida e amadurecida. Tem muita gente hoje, Kátia, buscando os consultórios psiquiátricos para tomar remédio para tristeza e não para depressão. Porque nós vivemos uma sociedade hoje sob a ditadura da felicidade. Ninguém pode ficar mais triste. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro. Outra coisa é a depressão, que de fato é uma doença e precisa ser tratada. E eu ensino duas palavrinhas para diferenciar. A primeira é a proporcionalidade. O que você está sentindo? Ele está correto mediante o que você está vivendo? Você está passando por um problema. Esse problema, ele justifica a intensidade da tristeza que você está sentindo? É compatível ou não? Porque o paciente fala assim: doutor, eu sei até o que o senhor está falando, mas está muito.
que eu sinto é muito. Esse muito já é da depressão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esse exercício. O que eu estou sentindo, qualquer ser humano estaria sentindo pelo que estou passando? Se a resposta for sim, provavelmente uma tristeza. Se a resposta for não, provavelmente uma depressão. E a segunda palavrinha mágica é a funcionalidade, a produtividade. A tristeza da depressão prejudica. A pessoa perde emprego, perde trabalho, perde a escola. A tristeza normal, não. A pessoa está abatida, mas ela consegue viver, ela consegue produzir. Consegue dar continuidade à vida, né? Não.